Não, você não viu errado, tá? Esse é um vídeo mesmo sobre BBB, mas isso aqui não é um canal de fofocas. Hoje a gente vai falar sobre ferida da rejeição e eu vou trazer como exemplo o caso da Dani Hipólito, a ginasta, né, conhecidíssima aí, que ganhou medalhas, campeonatos, e a gente sabe o quanto a rejeição pode ser dolorida, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Bom, eu não costumo assistir Big Brother, reality shows, porque eu acho sempre muito tarde, né? Eu durmo cedo e aí eu não tenho paciência pra ficar no sofá assistindo, né, esses programas, porque eu acho muito, muito tarde. Então tem toda uma novela primeiro, aí depois vem o programa. Então eu não tenho muita paciência para assistir. A minha mãe, a minha irmã assistem, ela sempre conversa, às vezes eu fico meio boiando na conversa, no que elas estão falando, mas graças às redes sociais a gente acaba vendo um pouco desse conteúdo, né? E esses dias eu tava passando ali nas redes sociais, assisti um vídeo sobre a interação entre os irmãos, né, o Diego Hipólito e a Dani Hipólito no BBB, e aí foi o suficiente pro algoritmo fazer: galera, vamos lá, ela gostou desse conteúdo, vamos mostrar mais. E começou a aparecer muito desse conteúdo, né, na minha linha do tempo, nas redes sociais que eu acesso. E aí eu comecei a ver um episódio em que a Dani Hipólito, ela é rejeitada por algumas pessoas que estão ali conversando. Ela se aproxima da mesa para conversar, ela pergunta: posso tentar aqui? E a moça fala para ela: não pode, espera 10 minutos, a gente só queria conversar aqui. E ela ela se sente extremamente mal com isso, ela sai, né, e foi uma situação bem, assim, indelicada. E aí, eu queria comentar para vocês como a gente pode lidar com essas feridas, porque a rejeição, ela causa feridas na gente, ela causa problemas emocionais. Eu passei muito por isso, principalmente entre a minha infância e a adolescência. E na idade adulta ainda tinha essa tendência, então com a terapia, com o estudo, eu fui aprendendo a lidar com essa questão. Não que ela não aconteça mais, ela acontece, ela ainda me machuca também. Existem algumas situações que eu sinto que eu sou evitativa para evitar esse tipo de coisa acontecendo, mas com a consciência eu fui começando a entender esse processo, tá? Como ele se dava e o tipo de situação que ele causava em mim, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as feridas da rejeição, pegando como exemplo, então, essa questão da Dani Hipólito aí no BBB. Então a gente vê que ela fica extremamente chateada, ela acha que o problema é com ela, que ela tem alguma questão, que ela é uma pessoa ruim. Isso é uma coisa que a gente tende a fazer, né? Eu me lembro que teve uma época que eu estudava no período da noite numa escola e eu era extremamente novinha, tinha ali entre 11 e 12 anos, era 1996. A escola onde eu estudava não tinha período da tarde e manhã para as crianças, praticamente, que saíam da quinta série. Então, da sexta série em diante, era à noite, das 7h30 ou às 7h15 até às 10h30, 10h45. E aí era muito ruim pra mim, porque eu não me sentia encaixada naquele horário, e eu já tinha muito poucas amizades da quinta série pra sexta, e aí eu fiquei extremamente isolada na sexta série, então eu não tinha amizades. Foi uma fase, inclusive, que eu li bastante, porque eu ia pro banheiro da escola, tinha uns bancos de cimento no banheiro, e eu ficava lá sozinha lendo livros, porque eu me sentia envergonhada de ficar no pátio sozinha, né, as pessoas olhando pra mim. Então eu ia pra lá, me escondia lá e ficava lá com meus livros. Então foi uma época que eu li bastante. Eu trazia livros de casa, levava para a escola, né, pegava na biblioteca da escola e ficava lendo lá os livros. E aí eu lembro que teve uma menina, que elas andavam em duas, né, duas meninas, eu ia falar o nome delas, mas assim, elas eram muito amigas, elas quase não conversavam comigo, assim, era muito difícil, a gente sentava nas carteiras próximas, então vinha uma, a outra e eu atrás, né, elas não mantinham muito contato, era coisa básica. E aí, eu me lembro que elas brigaram por algum motivo que eu não sei qual, né, na época, nem me lembro. E uma delas começou a me chamar pra ficar junto com ela no recreio, pra ela não ficar sozinha, obviamente, né? E aí eu fiquei muito feliz, eu falei: poxa, eu vou ficar aqui no recreio com alguém. E eu ia na cantina, comprava bolinho de salsicha na época, dividia com ela e conversava e tal.
E aí passou-se mais ou menos aí uns 4, 5 dias nisso, e essa menina ficou doente, né? Ela parou de ir pra escola ali uns dias, e nisso a outra menina que estava brigada com ela e tinha amizade com ela antes, veio falar pra mim o seguinte, gente, eu não esqueço, assim, eu tinha 12 anos, mas eu não esqueço isso. Ela falou assim pra mim, a fulana, ela só tá ficando no recreio com você porque a gente tá brigada. Mas você sabe, né, que quando ela melhorar e quando a gente voltar a se falar, ela não vai nem olhar pra sua cara mais. Eu fiquei assim, sabe, atônita, né? E assim, não respondi nada, até porque eu tenho essa dificuldade, às vezes, de uma resposta rápida até hoje. E aí ela pegou, saiu, e eu fiquei lá, assim, sozinha, né? E realmente foi isso que aconteceu. Elas voltaram a se falar e eu fiquei novamente sozinha. E era difícil eu me enturmar, as pessoas não se aproximavam, e eu era muito, assim, inteligente, estudiosa, então meio que criava um certo desdém das pessoas, né? Até que eu acho que a situação foi ficando insustentável pra mim, eu ia pra escola, assim, com aquela sensação ruim, uma sensação de peso, mas eu ia. Eu fico até um pouquinho emocionada quando eu lembro, assim. Aí eu me lembro que uma vez a minha mãe perguntou se eu queria mudar de escola. Pra ela também tava muito ruim, porque ela tinha que me buscar à noite, né? E, e aí ela ia me buscar junto com uma outra vizinha que tinha numa outra rua aqui. E aí elas buscavam a gente, ela tinha os filhos dela também, que na época a gente se conhecia, mas quando a gente mudou de período, eles não conversavam mais muito comigo, né? Teve um pouco de uma separação ali. E aí a minha mãe procurou por uma outra escola para eu estudar de manhã ou à tarde, e eu consegui uma vaga, e eu mudei de escola. E aí, quando eu mudei de escola, nesse primeiro ano as coisas melhoraram um pouco, eu arrumei uma amiga, depois fiz amizade com a irmã dessa menina, e aí a gente ia juntas pra escola, mas isso durou um ano, quando a gente mudou de novo de período, eu fiquei sozinha de novo, aí eu ficava um pouco sozinha, às vezes eu arrumava uma amiga, e depois eu consegui arrumar uma amiga que ficou comigo ali até o segundo ano. Depois ela foi pra noite, se eu não me engano, no terceiro ano. Eu ficava ali sentada, né, esperando. E aí, durante muito tempo eu me achava estranha, esquisita, eu evitava ter contato com as pessoas, porque eu falava, né, pensava comigo, vamos fazer isso de novo. E aí eu cresci, fui trabalhar, aconteceu isso no meu primeiro trabalho, né, tinha aquelas panelinhas, então eu ficava sozinha almoçando na mesa. Aí depois eu entrei numa empresa muito grande para trabalhar, né, uma empresa de alimentos, uma vez, e eu também sentia isso, esse distanciamento. Eu não conseguia também me enturmar, então eu parecia ser muito chata. E aí o tempo foi passando, eu lembro que quando eu fiz o curso de alimentos no Senai, eu arrumei umas amigas, que são minhas amigas até hoje, aí, né, eu consegui enturmar, mas aí era só com aquele grupo, não consegui interagir muito com as outras pessoas. Na faculdade também, eu arrumei minhas amigas, que são minhas amigas até hoje, né, e a interação era bem focada também com elas, enfim. E aí eu fui caminhando, né, na vida e fui sentindo que acontecia muito isso, né, de acontecer das pessoas meio que me excluírem ainda na idade adulta, então principalmente em ambiente de trabalho. Eu era esquecida quando tinha, por exemplo, um parabéns, alguma coisa, as pessoas esqueciam que eu existia, elas não me chamavam, eu ficava sabendo depois, né. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito, que fez eu me movimentar, que eu achei engraçado até. Eu tava num trabalho, eu tinha uma chefe, e ela meio que implicava comigo porque ela me achava muito fechada, muito quieta, e era uma empresa assim que às vezes precisava se comunicar, enfim. E aí eu lembro que teve um dia que ela comprou pão de mel pra todo mundo, né, na empresa, e ela passou todo mundo assim, eram 6 funcionários onde eu tava, né, na ilha que eu tava ali, mais 3 do outro lado e ela. E aí eu lembro que ela entregou um pão de mel recheado para cada um. Ela foi passando de mesa em mesa e deixando um pão de mel. Quando chegou na minha mesa, né, era impossível ela não ter me visto, gente, impossível. Ela me pulou e saiu, fui entregar para outra mesa. Ela literalmente me pulou. Então ela entregou pro rapaz que ficava do meu lado, passou por mim e foi entregar na outra mesa e continuou fazendo as coisas dela. Aí eu fiquei assim, falei, caramba, a mulher entregou pão de mel para todo mundo e para mim não. O que tá acontecendo, será?
Eu achava que ela não batia muito comigo na questão por eu ser desse jeito, assim, né? Mais silenciosa, mais quieta. Então eu converso aqui no YouTube, gente, mas eu sou mais reservada mesmo, né? E aí eu lembro que, contra todas as possibilidades, eu olhei pra ela e falei, fulana, e o meu pão de mel? Gente, aquilo foi muito difícil pra eu falar, mas eu falei, né? Ela, eu não vi você, eu esqueci de você, o teu tá aqui. Eu falei, esqueceu de mim como? Tava na frente dela. Não existe ter esquecido de mim. Ela entregou pro menino do meu lado, era só ela entregar o meu. Não, ela passou direto e foi pra entregar para as outras meninas lá. Então são situações assim que aconteciam, às vezes ainda acontecem, né? Mas hoje em dia eu consigo lidar melhor com isso. Eu me coloco melhor, me posiciono melhor. Já não ligo tanto. Às vezes fico chateada, dependendo da situação, fico, né? Mas aí eu sei relevar. Eu pergunto a importância daquela pessoa na minha vida, daquela situação, né? Porque eu já fiz terapia 10 anos com uma psicóloga. Hoje eu faço terapia floral, né? Então eu sou terapeuta e tenho também a minha terapeuta. Eu estudo bastante, então isso me ajuda a lidar melhor com essas situações. Mas se você tem uma ferida da rejeição, se você já foi rejeitada ou rejeitado durante muito tempo, como esse é o caso da Dani Hipólito, como foi o meu caso, é muito comum que você crie uma mágoa no seu coração e você entre nessa energia aqui que é o 3 de espadas, que é uma energia do coração ferido, da mágoa. E isso pode fazer com que você tenha alguns tipos de comportamentos atualmente. Por exemplo, você pode evitar vínculos, né? Isso eu fiz durante muito tempo, ainda tenho a tendência a fazer, então eu preciso ficar bem atenta quando isso acontece. Você pode se isolar, então buscar ficar mais tempo sozinha, porque você quer evitar o sofrimento que vem daquela situação. Pode acontecer uma autodesvalorização, né? Será que o problema sou eu? Será que eu tenho problema? Será que eu sou uma pessoa ruim? Inclusive eu vi um vídeo da Daniela Hipólito falando isso numa discussão lá no Big Brother, né? Ela falou, será que eu sou uma pessoa ruim então? Porque ninguém fala comigo, as pessoas se afastam. Então assim, você acha que o problema é você. Você evita situações em que você se sinta rejeitada ou rejeitado, é muito comum. A gente evitar. Então assim, se eu for pra eu ir ali e for rejeitada, eu nem vou. Eu falo que eu tô ocupada, né, que eu preciso fazer uma outra coisa, então eu não me exponho a isso. E existem as pessoas também que sofrem rejeições, elas vão por um caminho de desmoralizar o outro, fazer piadas, então cada pessoa vai reagir de um jeito. É muito comum, eu penso que é mais comum as pessoas se sentirem desvalorizadas, mas a gente vê aí, principalmente na internet, nesses canais que falam sobre relacionamentos, por exemplo, muitas pessoas que se sentem extremamente rejeitadas, que foram rejeitadas e que criam aí histórias na cabeça para desmoralizar o outro, para se sentirem melhores também. Isso pode acontecer, tá? Então, cada ser humano vai agir de uma certa maneira, então a gente precisa estar ali observando a nós mesmos para entender como lidar com isso. E quando eu reconheço em mim que tenho essa ferida da rejeição, uma outra coisa que pode acontecer é você querer ser muito legal, agradar muito para não ser rejeitada, tá? E isso faz parte da vida. A gente tem que aprender a observar para que a gente lide melhor com as situações. Que é essa primeira questão, né? Como lidar com essa ferida da rejeição? A gente reconhecer esse desafio, a gente reconhecer que passa por isso. Então, o reconhecimento da situação é muito importante para que a gente possa combatê-la, para que a gente possa entendê-la. Então, quando eu reconheci que eu tinha essa ferida de várias coisas que aconteceram comigo, principalmente na escola, gente, não foi em casa, tá? Na escola eu fui muito rejeitada, muito rejeitada. A partir da 5ª série, eu comecei a perceber esse movimento das pessoas me rejeitando, e na 6ª série piorou muito. Na 7ª série deu uma melhorada. Aí quando eu fui para 8º, 1º ano, 2º ano, nossa, aí foi rejeição assim até os 14, 15, eu tinha umas amizades que às vezes eu não tinha muita certeza se elas estavam comigo porque eu tinha algum benefício ali em relação a estudar, ser inteligente, ou se eu era realmente amiga, né? E aí ficava muito nessa questão, né, dessa dúvida que a gente fica sobre a gente, sobre o nosso valor. Então, foi aí que foi criando feridas, e até a idade adulta elas ainda dão uma certa dor em algumas situações. Então o interessante é você reconhecer esse desafio, reconhecer que você passa por isso, para você lidar melhor com ele, tá? A segunda coisa é você perceber os padrões.
O que seria perceber os padrões? É você ficar atenta ou atento a comportamentos seus que reforçam essas ideias de rejeição. Então, às vezes você quer agradar demais, ou você é perfeccionista, ou você se desvaloriza excessivamente, ou você evita situações, né? Por exemplo, eu gosto muito de ficar sozinha, mas eu preciso entender quando eu tô evitando ficar perto das pessoas porque eu não quero me sentir rejeitada. Então, é um treino de autoobservação. Quanto mais você se observa, quanto mais você conhece a si mesmo, a si mesma, mais fácil é você lidar com essa questão, tá? Tem uma coisa, gente, que eu acho que é muito importante mesmo, durante o nosso processo terapêutico, né, que a gente faz terapia, que a gente se conhece, que a gente estuda sobre a gente, que é, nem sempre a gente vai se sentir livre totalmente de uma situação que a gente tratou durante um processo terapêutico. Na verdade, a gente vai aprender a lidar com aquela situação. Não significa que ela vai sumir da nossa vida, que a gente não vai sentir mais nada. Mas a gente vai aprender a lidar com ela mesmo na dor, mesmo se sentindo assim, né? Então isso já acontece comigo. Eu ainda sou rejeitada, eu fui rejeitada já recentemente. Então, rejeição de relacionamentos, por exemplo. E aí o que acontece? Eu preciso lidar com essa dor, eu tenho ferramentas para lidar com ela. Então, não significa que eu não vou ficar triste, não significa que eu não vou me questionar, vou, mas quando eu percebo esse movimento acontecendo, eu vou usar as ferramentas que eu tenho, o meu conhecimento interior para lidar com esse desafio. Então, por isso eu preciso reconhecer os padrões, que no meu comportamento está me levando a fortificar essa ferida da rejeição e não deixar que ela cicatrize. Então, a gente precisa observar o nosso comportamento no dia a dia, tá? A terceira questão é você não se definir pela rejeição. Então, é muito comum as pessoas se definirem pela rejeição, igual a Dani Hipólito no BBB, né? Falando, eu devo ser uma pessoa horrível. Ela falou praticamente essas palavras, eu não me lembro muito bem, mas é como se ela se definisse horrível porque ninguém dava oportunidade de conversar com ela, de ouvi-la, de entendê-la, né? De ouvir a história dela. E eu pensei muitas vezes, nossa, eu devo ser muito chata. Ninguém fica conversando comigo, eu não tenho muitas amizades. Então a gente se define pela rejeição. Só que aí a gente tem que fazer algo que acho que foi a dona Delma, lá no BBB, que falou pra ela, né? Olhar para aquilo que é bom na gente. A dona Delma ressaltou a questão do trabalho dela com crianças, na ginástica, tudo que ela fez pelo país. Então, reforçar o positivo, para que a gente não caia na armadilha do negativo sobre nós mesmos. Então, isso é muito importante a gente fazer. É esse reconhecimento, essa consciência, tá? Então, é mudar mesmo a forma como a gente se vê, a forma como a gente se enxerga. É perceber o padrão acontecendo e observá-lo e mudá-lo, tá? Conscientemente, sabendo que ele está ocorrendo. Uma outra coisa que é muito interessante, gente, é você ter coragem de se expor, mesmo que gradativamente, tá? Então, por exemplo, hoje em dia, se alguém fala pra mim, Angélica, vai ter, sei lá, por exemplo, uma festinha de aniversário pra fulano, ciclano. O meu primeiro, a minha primeira sensação é, eu não vou. Eu não vou não. Aquela sensação, não quero ir. Né? Não pela pessoa ou pelas pessoas que estão, mas por essa sensação, né? De repente passar por isso de novo. Mas aí eu penso, ok, eu vou observar, eu vou falar aquilo que for necessário, né? Se as pessoas falarem comigo ok, se não falarem ok também, então eu vou ali no momento, vou comer alguma coisa e vou voltar para o meu lugar. Então eu me exponho gradativamente, então foi gradativo. Eu lembro que até 2013 mais ou menos, isso era muito mais difícil pra mim. Aí depois eu comecei a terapia em 2014 e aí eu comecei a ir mudando essa questão, né? Então hoje em dia, não é que não me cause incômodo, desconforto, né? Eu até percebo às vezes quando as situações desse tipo estão ocorrendo, eu falo, puxa, vai acontecer isso aqui, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer pra eu, né, conseguir me achar aqui, porque essas pessoas aqui, elas vão me deixar um pouco de lado nessa configuração que tá, então deixa eu buscar uma outra alternativa. Então, assim, é perceptível em algumas situações, então eu não espero que elas aconteçam, então eu vou e faço um movimento diferente pra eu estar melhor comigo mesma, né? Porque é um conhecimento lá de que vem de anos, né? Uma questão de anos ali. Então a gente já vai entendendo como ocorre, como acontece o comportamento das pessoas, né? Ainda mais eu, que sou muito observadora, e hoje em dia desenvolvi muito mais isso,
a gente começa a perceber como isso se dá, né? Como acontece. Então, se exponha gradativamente, não precisa ser rapidamente. Sabe quando você tem, por exemplo, medo de elevador? Você não vai entrar no elevador e vai subir até o 22º andar de um prédio. Você vai primeiro olhar a porta do elevador, olhar como ela abre, como ela fecha, como é o sistema de botões dentro, mas você não precisa embarcar no elevador naquele momento. Você vai conhecer o ambiente. Aí você vai um dia entrar no elevador, você vai apertar o botão do primeiro andar. Você vai subir até o primeiro andar e vai sair fora do elevador. Aí no outro dia você vai de novo no elevador, em vez de você apertar no primeiro andar, você vai apertar o segundo andar. E você vai subir do primeiro ao segundo e vai sair e vai descer. Você se expôs gradativamente ao elevador até o dia que você vai ter coragem suficiente para subir até o 22º. Tá, com acompanhamento, tá, terapêutico, tudo isso, tá? A gente vai se enfiar num lugar que você vai ter uma crise de pânico depois, né? Pelo amor de Deus. Então, aos poucos, gradativamente, vá se expondo às situações em que você se sente rejeitado, rejeitada, e vá amadurecendo para poder lidar com elas, tá? Às vezes eu penso que as pessoas que rejeitam, elas devem ter algum... Como é que fala? Algum recalque com a gente, não é possível também. Deve ter alguma coisa ali que fala, né? Tem uma coisa entre a pessoa, você, o inconsciente dela, o seu inconsciente. Então sempre tem uma história acontecendo ali naquela interação, né? E fala mais sobre o outro também, mas também fala sobre você de certa forma. Então a gente tem que aprender a ler as entrelinhas das interações humanas, né? O que aquela interação está contando pra gente. Quinta questão, faça terapia se você puder. Então eu fiz terapia durante muito tempo, né? Tratava o transtorno de ansiedade e aí eu fui entendendo questões de rejeição, tudo isso vinha vindo na terapia. Aí eu recebi alta, né? Eu fiz TCC durante 10 anos, terapia cognitivo-comportamental. E eu fazia também, paralelamente a isso, terapia floral, Theta Healing, tirava tarô. Não, tarô eu demorei um pouquinho mais pra tirar, que foi quando eu comecei a estudar, né? Que aí foi 2022 pra cá. Mas hoje em dia eu uso o tarô como essa ferramenta. Hoje em dia eu tenho só uma terapeuta holística que me acompanha. Então, assim, a minha psicóloga, na época, agora, né? Ela me deu a alta, então eu falei, ok, né, tá tudo bem, então eu vou seguindo aqui com o que eu conheço, se eu precisar retornar eu retorno, mas assim, terapia é muito importante, seja com um psicólogo, com uma psicanalista, né, que você goste, que você entenda a linha de tratamento, de pensamento, é importante fazer esse tipo de terapia. E se você puder acrescentar terapias como terapia floral, né, eu sou terapeuta, posso te ajudar com isso, se você puder acrescentar no seu tratamento, vai ser de bastante valia para você, porque vai te ajudar a desenvolver várias questões, tá? E por último, eu vou falar para vocês florais de Bach que podem ajudar a trabalhar essa ferida da rejeição, tá? Eu trouxe aqui 3 florais que eu acredito que sejam excelentes de modo geral. É claro que depende de cada pessoa, mas assim, de modo geral, para questões de rejeição, esses 3 florais podem ajudar bastante. O primeiro é o Star of Bethlehem, que trabalha traumas. Então, ferida é um trauma que ficou marcado ali na pessoa. Esse floral ajuda bastante. O Larche para trabalhar a confiança, a autoconfiança, né? A segurança em ser quem se é. E o Crab Apple, que é esse aqui, que é para trabalhar a autoestima, né? Então, quem se sente rejeitado, rejeitada o tempo todo, sente uma sensação de insuficiência. E esses 3 florais podem começar a fortalecer o interior para você lidar melhor com essas situações. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha dado para esclarecer como você lida com feridas da rejeição, tá? E é isso. Se você quiser fazer um atendimento de tarô ou de terapia floral comigo, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.